Então, vamos lá, pessoal. Dando prosseguimento à nossa matéria, a gente viu substantivos, adjetivos e numerais, vimos a definição básica, fizemos alguns comentários, colocamos essas designações em destaque, que serão explicadas daqui a pouquinho, e aí finalizamos a última aula dando esses exemplos aqui sobre numerais. Eu vou aproveitar a oportunidade para falar sobre uma matéria que é relacionada a numerais, mas que também é relacionada à concordância nominal. Como eu falei, são duas matérias que estão relacionadas, então a gente precisa a todo momento citar uma, citar a outra. O que acontece? Se eu tivesse a frase assim, ó, as milhares de pessoas participaram do evento. Então tá. Quando isso cai em prova e a pessoa nunca viu na vida, normalmente ela acha que a frase é uma construção adequada, porque se a gente olha assim rapidamente, superficialmente, a gente não sente estranhamento, vocês concordam? As milhares de pessoas participaram do evento. O que normalmente as pessoas pensam para dizer que essa frase está correta? Elas pensam assim, bom, quem participaram? As milhares de pessoas. Aí a pessoa imagina que milhares está no plural para concordar com pessoas e que o as é um artigo feminino e plural que também está, né, flexionado dessa maneira para concordar com pessoas. Aí é que vem a maldade. Na verdade, a gente imagina que milhares é um numeral que deve concordar com pessoas, que é o substantivo, seguindo a lógica dos outros exemplos que a gente já tinha visto. Mas milhar é substantivo? 1000 que é numeral? Então, quando dentro do sujeito de uma oração você tem dois substantivos, o núcleo será representado por aquele que não tem preposição. Então, na verdade, pessoas é até um substantivo, sim. Mas como ele está preposicionado, significa que ele não exerce a função de núcleo. Quem exerce função de núcleo é o outro substantivo que aparece aqui. Mas para a pessoa saber reconhecer isso que eu acabei de dizer, ela tem que saber também que milhar não é numeral, e sim substantivo. Tanto é que você abre o dicionário, está lá, o milhar. É um substantivo masculino singular. Só que a gente é induzido a pensar que milhar é numeral, mas 1000 que é o numeral. Então, o fato é que milhar que é o núcleo desse sujeito. Então, se houver algum termo determinante se referindo a milhar, deverá concordar com ele em gênero e número, assim como a lógica de concordância nominal que a gente trabalhou ao longo de todas essas classes gramaticais vistas até então. O milhar, masculino e singular. Os milhares, masculino e plural. Então, o correto aqui seria dizer: os milhares de pessoas participaram do evento. Entenderam? Agora, é claro que esse artigo aqui não é obrigatório também. Eu poderia muito bem dizer simplesmente milhares de pessoas participaram do evento, que eu conseguiria transmitir basicamente a mesma mensagem. Então, se o texto for meu e eu quiser escrever dessa maneira, dispensando o artigo, eu posso. Mas, em concurso público, eles vão colocar aquele as ali para a gente achar que esse as tem que concordar com pessoas. Mas isso não pode acontecer, porque pessoas não é o núcleo, porque o núcleo tem que ser representado pelo substantivo, que não é o preposicionado, que no caso é milhar, que não é numeral e sim substantivo. Milhar é masculino e plural. Então, tudo que se referir a ele também tem que ficar no masculino e plural. Então, se eu optar pela utilização de um artigo aqui, ele deverá concordar com a palavra milhar. Pode perguntar. Boa pergunta. Ele perguntou se é facultativa a presença do artigo, não é isso? É. Eu não preciso, eu não tenho obrigação de colocar o artigo. Se o texto fosse meu, né, e eu optasse por uma linguagem mais enxuta, muito bem, poderia ser milhares de pessoas. Mas se eu optar por um artigo, o artigo tem que concordar com o substantivo. Se o substantivo milhar fez papel de núcleo,
Tudo que se refere a ele tem que concordar. Entenderam como que pode aparecer uma maldade na questão? Tipo assim, o milhar não é numeral, mas eu trabalhei essa parte da matéria dentro de numeral para mostrar o que é e o que não é numeral também. Porque as organizadoras sempre querem nos induzir ao erro, então a gente já tem que se preparar para ele. É bom a gente ver o que é certo e o que também é colocado só para enganar o candidato. Não é verdade? Então é isso. Em relação a numeral, é isso que eu tenho a dizer por hora, tá? Agora eu vou falar sobre os artigos. A definição básica de artigo é: artigos definem Peraí, rapidinho, deixa eu só definem ou indefinem o substantivo a que se referem. Com o qual concordam em gênero e número. Pessoal, só aproveitando, estou passando uma listinha para quem chegou depois, uma listinha para vocês colocarem o nome de vocês e o número do WhatsApp, para quem tiver interesse de participar de um grupo, tá? Para eu poder postar algumas dicas, discutir algumas questões. Beleza? E aí, para quem é do online, né, para quem é do online e quiser me mandar também uma mensagem, vocês podem ficar à vontade, porque aí eu incluo no grupo também. Beleza? Então, artigos definem os, as, ou indefinem uns, umas, o substantivo a que se referem, com o qual concordam em gênero e número. Aquela informação em destaque que eu coloquei para os substantivos, adjetivos e numerais, eu também vou colocar para os artigos. Eles vão receber a designação de determinantes. Galera, é o seguinte, os artigos podem exercer inúmeras funções na língua portuguesa, né? Eu poderia ficar horas e horas falando sobre as possíveis funções, né? Na apostila eu coloquei todas as que eu conheço, a partir das pesquisas que eu fiz em gramáticas de modo geral. Aqui na aula eu vou focar naquelas que eu já vi caindo em prova. Primeiro, vamos falar sobre a função de definir e indefinir, que é a função básica de qualquer artigo, né? A opção pelo artigo definido ou pelo artigo indefinido nunca é obrigatória. Vai depender da intenção da pessoa que construiu a frase. Vamos supor que eu chegasse aqui na sala e dissesse para vocês: nossa, eu estou procurando um apartamento para alugar. Quando eu falo que eu estou procurando um apartamento, eu ainda não sei que apartamento eu vou conseguir alugar, não é verdade? Porque eu ainda estou procurando. Aí vamos supor que nesse período eu tenha encontrado. Aí na semana seguinte eu chego aqui na sala e diga: gente, eu consegui alugar o apartamento que eu queria, o apartamento é muito bom, é espaçoso. Aí eu já substituiria o artigo indefinido pelo artigo definido, já que agora eu sei a que apartamento eu estou me referindo. Então é mais uma questão contextual, é mais uma questão relacionada à intenção da pessoa que está fazendo a construção. Você nunca é obrigado a usar o definido ou usar o indefinido, tá bom? Mas de qualquer maneira, só para a gente não ficar sem exemplo, sem ilustração escrita dessa definição e dessa indefinição, a gente pode reproduzir esse exemplo que eu acabei de dar aqui no quadro. Eu procuro um apartamento para alugar.
encontrei o apartamento que eu queria. Então, essa é só uma exemplificação básica da função básica que pode ser exercida pelos artigos, que é inclusive o que dá nome, né, a essa subclassificação que eles recebem, artigos definidos e indefinidos. Só que, como eu falei, existem outras funções que podem ser exercidas por essas palavrinhas, como, por exemplo, a função de generalizar. Isso cai pouco em prova, mas eu já vi caindo. E essa função costuma aparecer na maioria das gramáticas. Eu já vi caindo numa prova da Consulplan, já vi caindo numa prova da Fundação Carlos Chagas. Então, é bom que a gente saiba que o artigo, além de ter a função de definir ou indefinir uma palavra, também tem a capacidade de produzir uma ideia de generalização. Por exemplo, se eu dissesse para vocês assim, o brasileiro gosta de futebol. Ou então, se eu disser o abacaxi é ácido. Percebam, quando eu falo que o brasileiro gosta de futebol, vocês acham que eu estou falando de um brasileiro especificamente? Como eu falei do apartamento em específico? Não. Quando eu falo que o brasileiro gosta de futebol, a minha intenção é falar que o brasileiro, de modo geral, gosta de futebol. Então, o artigo, junto com o substantivo, conseguiu produzir essa ideia de generalização. Então, existe essa possibilidade de função a ser exercida por essa classe gramatical, beleza? O abacaxi é ácido. Eu estou falando de um abacaxi específico que eu comprei? Não, eu estou falando dos abacaxis de modo geral, da fruta de modo geral. Então, significa que, mais uma vez, o artigo conseguiu exercer essa função de generalização. Então, eu vou escrever aqui, ó, generaliza. Como que isso caiu na prova da FCC, que é a Fundação Carlos Chagas? Foi mais ou menos assim. Eles colocaram, foi numa prova TRF, se não me engano. TRF, acho que é TRF mesmo. Eles colocaram um poema do Carlos Drummond de Andrade, cujo título era O Rei. E aí o poema brincava um pouco com a figura do rei. Falava assim, o rei, ele é tão egóico, é tão egoísta, que ele só se despe dos próprios elogios, umas coisas assim. Aí, eu não estou lembrando do poema direito, porque já tem mais tempo, acho que foi 2013. Eu sei que em algum momento ele fala assim, o rei é tão vaidoso, que quando ele é uma carta fora do baralho e não o baralho inteiro, ele não aceita, ele não quer nem fazer parte. É uma brincadeira com a figura do rei, né? Tanto no baralho quanto na sua função realmente. Aí, o título era o rei. Aí a Fundação Carlos Chagas perguntou, qual é a função do artigo nesse título? Definir esse rei? Aí estava lá na letra B. Criar uma noção de generalização? Sim, porque quando ele fala o rei no título de um texto que fala só sobre a função, a figura do rei, significa que ele não está falando de um rei só, de um cara só. Ele está falando do rei de modo geral. Então, foi assim que eu vi caindo em provas da Carlos Chagas. E a partir do momento que isso caiu numa prova, eu incluí, né, essa função do artigo nas minhas aulas. Beleza? Mas é bem tranquilo de observar e não é um assunto tão recorrente. Outra coisa que é muito importante em relação aos artigos é a maneira como ele pode ser combinado ou contraído com preposições, em especial com a preposição a. Vamos supor que eu diga assim, ó. Eu me referi ao menino. Vejam bem. Aqui eu optei pelo uso do verbo referir-se.
eu vou perceber se esse verbo referir-se pede alguma preposição. Quem se refere a alguém. Então, significa que esse primeiro a que apareceu aqui não é um artigo, ele é uma preposição. Quando uma palavra do tipo nome ou do tipo verbo pedem alguma preposição, inclusive o a, eu não vou dizer que esse a é artigo, ele é uma preposição. Só que ali na frente apareceu o substantivo masculino singular menino. Então, esse o que está aqui foi combinado com o artigo masculino singular. Entenderam? Aliás, esse o que está aqui foi combinado com a preposição a que apareceu anteriormente. O que é uma combinação na língua portuguesa? É quando uma letrinha se junta a outra sem que haja alteração. Né? Ali, simplesmente, o azinho esticou a mão para o o esticou a mãozinha e deu para o a. Então, isso na língua portuguesa é o que a gente chama de processo de combinação. Então, o ao não é só preposição e não é só artigo. Ele é a combinação entre a preposição e o artigo. Agora, vamos supor que a gente faça a substituição de menino por menina. Eu me referi à menina. Se a frase fosse colocada dessa forma, provavelmente vocês perceberiam a falta de algum elemento em relação à oração anterior, não é verdade? Então, vamos fazer a mesma análise. Quem se refere a. Então, o a que foi pedido pelo verbo não é artigo, ele é preposição a. Né? Quando um verbo ou um nome exigem esse a é a preposição. Só que menina é um substantivo feminino singular. Então, eu usaria o artigo a, que também é feminino e singular. Só que agora não dá mais para eu fazer uso do processo de combinação. Não existe na língua portuguesa um azinho, que é a preposição, dar a mãozinha para o outro azinho, que é artigo, como a gente fez anteriormente, não é verdade? Então, em vez de eu fazer uso do processo de combinação, eu vou fazer uso de um outro processo na língua portuguesa, que é o processo de aglutinação ou contração. Eu vou pegar esses dois azinhos, um que é preposição e outro que é artigo, e vou contraí-los dentro de um só. Mas para indicar para a pessoa que existem dois azinhos contraídos dentro de um só, eu vou fazer uso de um sinal gráfico, que é o acento indicador de crase. Né? Então, a crase nada mais é do que uma contração entre dois azinhos, que nesse caso, né, é a representação da preposição a mais o artigo feminino a. O nome do acento que indica essa crase, essa contração, é acento grave, tá? Cuidado. Não existe nome de acento com o nome crase. Não existe crase. Crase é o nome desse processo. A contração recebe o nome de crase. O acento que marca a crase é o acento grave, tá? Então, para marcar a presença desse azinho preposição e desse azinho artigo, eu uso um a com acento indicador de crase, ou seja, eu uso um a com acento grave. Entenderam? Viram que quando a gente chegar lá na parte de crase, a gente já vai entender o funcionamento? Não adianta a gente ficar decorando várias regras de casos proibidos de crase, casos facultativos de crase. A gente tem que entender o funcionamento da língua. Tudo vai sendo mais, tudo vai clareando, a gente vai enxergando a matéria com outros olhos quando a gente entende, né, a estrutura da língua. Vejam que interessante. Oi, pode perguntar. Ah, tá. Todo mundo preencheu? Alguém que tem interesse não preencheu? Então tá. E outra coisa, eu vou dar visto nos exercícios de acentuação gráfica na semana que vem. E quem não tiver feito vai ganhar um menos. E aí eu comunico ali. Não vai ganhar estrelinha, hein? Olha. Seguinte. Quando a gente estiver estudando crase, a gente vai ter uma aula só sobre o uso de crase.
Mas, ao longo do curso, eu já vou fazendo com que vocês criem intimidade com esse assunto. Porque eu quero que vocês já cheguem na aula de crase mais maduros. Na aula de crase eu vou falar assim, gente, não existe crase antes de artigos indefinidos. Vocês não vão precisar decorar isso quando chegar lá, porque vocês já podem entender dentro da matéria de artigos por que não faz o menor sentido usar crase antes de artigo indefinido. Quer ver? Eu me referi a uma menina. Saca só. Quem se refere a alguém. Então, eu já estou careca de saber que o verbo exigiu um primeiro azinho, que é a preposição. Só que agora, eu optei pela utilização do artigo indefinido para me referir à menina. Vocês concordam? Então, não faz sentido eu usar um artigo definido antes de um outro artigo que já é indefinido. Então, se eu usasse crase aqui, era como se eu dissesse para a pessoa que dentro desse A com acento grave, existem dois outros As contraídos. O primeiro A, que é a preposição, e o segundo A, que é o artigo definido. Mas não faz sentido eu usar o artigo definido antes da presença de um outro artigo que já é o indefinido. Seria a coisa mais incoerente do mundo eu usar uma ideia de definição e depois uma ideia de indefinição. Vocês concordam? Então, é por isso que não existe crase antes de artigo indefinido. Justamente porque se eu colocasse crase ali, eu provocaria incoerência. Era como se eu dissesse que ali dentro tem um A que é artigo definido, antes de uma que já é artigo indefinido. Entenderam? Aí, se perguntassem em prova para vocês, então tá, não tem crase antes desse uma, justamente porque não existe crase antes de artigo indefinido. Então, esse A que sobrou aqui, ele é o quê? Preposição ou artigo? Preposição. Justamente porque o primeiro Azinho, que é a preposição exigida pelo verbo, continua existindo. O verbo continua exigindo a preposição A, ela continua aparecendo bonitona na oração. O A que não apareceu para eu não usar a crase foi o artigo definido. Então, é importante que a gente saiba classificar os As principalmente, justamente porque existem organizadoras como a Fundep ou Consulplan que colocam uma frase e grifam 3 palavrinhas da frase e pedem ao candidato para marcar a opção em que a classificação morfológica das palavras grifadas tenha sido feita de maneira adequada. Aí você fala assim, isso aí é fácil, olhar essa palavra substantiva, adjetiva, tranquilo. Mas às vezes eles grifam um A assim, aí a pessoa pode dar um apagão, fala assim, ai meu Deus, esse A é preposição ou artigo? Aí se você já entende a estrutura da língua portuguesa da maneira como a gente está trabalhando, você já, opa, esse A aí é a preposição exigida pelo verbo. Eu só não fiz uso do artigo A, que é o artigo definido, porque já existe um artigo indefinido. Entenderam? Então, tá bom. Pessoal, outra função que o artigo pode exercer na língua portuguesa, além de poder definir ou indefinir uma palavra, além de poder criar uma ideia de generalização, ele também é capaz de substantivar palavras que originalmente pertencem a outras classes gramaticais. Por exemplo, se eu dissesse assim, ó, o dizer daquele homem me emocionou. O não dói. 2 exemplos básicos. Dizer é um verbo, inicialmente. Mas a partir do momento... Eu escrevi errado? O dizer daquele homem me emocionou. O não dói. Eu escrevi alguma coisa errada? É isso,
Então, o que acontece? Dizer inicialmente é um verbo, mas a partir do momento que eu coloco um artigo antes, ele deixa de ser verbo e se torna substantivo. Isso é o que a gente chama de processo de substantivação. E quem que foi fundamental para esse processo de substantivação? O artigo. Então, o artigo também é capaz de exercer essa função de substantivação. Isso cai muito em provas da polícia militar. Então, de verbo, ele passou a ser substantivo. Uma prova relativamente antiga da UFMG colocou uma questão de português que misturava vários conteúdos diferentes. Aí eles pediram para marcar a opção correta e misturaram vários conteúdos. Eu sei que uma das alternativas que era correta, eles colocavam assim, os sims são importantes em determinados momentos da vida. Uma coisa mais ou menos assim. Aí todo mundo achou que estava errado. Por quê? Não é advérbio de negação. Sim é advérbio de afirmação. Advérbio varia? Não, advérbio não varia. Então, em tese, o não e o sim não deveriam sofrer flexão justamente porque são advérbios e advérbios são invariáveis. Só que aqui aconteceu um processo de substantivação. Quando há um processo de substantivação, a palavra substantivada passa a agir como um substantivo. Então, quando ele diz que o sims, papapá, papapá, está certo, porque sim, usado como advérbio, não varia. Mas a partir do momento que ele foi substantivado, ele pode ser flexionado normalmente, tal qual um substantivo. Então, se eu disser o não dói, não inicialmente é um advérbio. A partir do momento que eu coloquei o artigo, substantivou. De advérbio, ele se transformou em um substantivo. Transformado em substantivo, ele se comportará como um substantivo, ele se comportará como tal. Por que eu coloquei o dizer daquele homem me emocionou? Eu poderia usar um outro exemplo, tipo, o morrer pertence a todos, né? Uma coisa assim. O viver é importante, sei lá, uma coisa boba. Mas eu gostei de colocar o dizer, porque, na verdade, quando a gente usa esse verbo substantivado, a gente já tem o hábito de usar o plural. Inclusive, o plural é mais recorrente do que o singular. Vamos colocar essa frase no plural? Os dizeres daquele homem me emocionaram. Não é muito mais comum a gente usar esse verbo substantivado no plural? Justamente por quê? Porque a partir do momento que ele foi substantivado, ele vai passar a agir como um substantivo. Beleza? Então, basicamente, em relação ao artigo, é isso que pode cair em prova. Mas, qual é a organizadora da moda? Consuplan. A Consuplan cobrou um trechinho do novo acordo ortográfico, que eu nunca tinha visto cair em concurso, e a Consuplan cobrou. Então, vai que eu falo assim, vou falar isso não, isso quase não cai, aí cai na prova de vocês. Aí eu vou ficar arrasada e com peso na consciência de não ter falado. Então, pelo sim, pelo não, pelo sim, substantivando, pelo não, deixa eu falar para vocês. É o seguinte, quando eu digo assim, eu li, tipo assim, eu li a reportagem. Tem um jornal que chama O Tempo, não é? Pois é. O que acontece? Quando a gente pensa no nome do jornal O Tempo, esse O é um artigo que faz parte do nome próprio, vocês concordam? Então tá. O Tempo. De acordo com o novo acordo ortográfico, se o artigo fizer parte do nome próprio, você não pode contrair a preposição com esse artigo. Então, se eu dissesse para vocês assim, eu li essa matéria no Tempo. Isso aqui é incorreto, isso aqui fere a norma culta, porque aquele O fazia parte do nome próprio. Então, ele não poderia ter sido contraído com a preposição em. Então, como que eu posso fazer para corrigir essa frase? Ou eu digo, eu li em O Tempo,
Ou seja, eu separo a preposição do artigo que faz parte do nome próprio, ou então eu digo eu li no tempo, que é o que a gente chama de síncope na língua portuguesa. Você usa o Nzinho com o apóstrofo, né? Isso é muito mais comum no português arcaico, mas ainda é permitido, inclusive foi mencionado no novo acordo ortográfico e caiu na prova da Consulplan. Então, eu tenho essas duas opções que estão adequadas. Ou eu separo a preposição do artigo que eu acho mais indicado, se a gente for considerar o português atual, né, mais elegante, eu li em o tempo. Ou, se eu quiser gastar, né, usar um português bem rebuscadinho, eu uso aquele Nzinho com preposição. Eu li no tempo. Beleza? Agora, esse sinalzinho aqui, qual que é o nome dele mesmo? Apóstrofo, né? Apóstrofo. Lembrando que esse apóstrofo aí não pode ser usado para plural de siglas, viu? Eu vivo colocando essa dica também no Facebook e no Instagram. Às vezes as pessoas colocam assim, TVs, né? Lá no MP, né? Eles usam muito o IP para inquérito policial. Ah, você já recebeu os IPs? Aí o povo vai lá e coloca IPs. Aí eu fico assim. Por quê? Porque aqui eu não posso usar apóstrofo. Quando eu for fazer um plural de sigla, eu simplesmente vou colocar o Szinho minúsculo ao lado, né? Esse apóstrofo não é usado nessas situações, em plural de sigla. Mas ele pode ser usado nessa situação e no gota d'água, né? Que todo mundo conhece desde pequenininho. Toda vez que eu dou essa aula, eu me lembro de alguém que colocou no Facebook uma vez a foto de uma prova de criança. Você via pela letrinha. Aí a pergunta da prova era: o que é apóstrofo? Aí a resposta da criança com aquela letrinha: são os coleguinhas de Jesus que participaram daquela jantinha. Vocês já viram? Alguém já viu? São os coleguinhas de Jesus que participaram daquela jantinha. Eu falei, não, essa aí é imbatível, né? Então, aqui você pode usar o coleguinha de Jesus, mas aqui você não pode usar os coleguinhas de Jesus. Beleza? É isso. Galera, antes de falar sobre definição ou indefinição, desculpa, não é isso não. Antes de falar sobre aquelas designações em vermelho que eu coloquei para cada uma das classes gramaticais, eu só vou mostrar para vocês uma questão que está na página 37. É engraçado, né, gente? Porque até esse ponto do curso a gente não entrou em nenhuma matéria muito complexa. A gente falou de fonologia, acentuação gráfica, de classes gramaticais básicas. E a gente não imagina que existem tantos detalhes que podem ser cobrados em prova, né? É muito detalhezinho. Aqui, ó. Esse arquivo aqui é o que a gente vai usar na próxima aula. Aí na apostila de vocês, na página 37, tem uma questão da Consulplan de 2010. Alguém me perguntou no online como adquirir a apostila. Aí eu descobri que eles vendem também pelo site do Prolabore, tá? Eles vendem presencialmente e vendem também pelo site do Prolabore. Então, se alguém, né, tiver interesse. Aí vem, Consulplan 2010, Riachuelo, agente. Assinale a alternativa que apresenta erro quanto ao uso do artigo. É muito difícil a gente ver uma questão de provas de concurso só sobre artigo. Mas eu encontrei essa justamente da Consulplan. Por isso que eu precisei falar sobre esse assunto, que apesar de ser pouco comum
em concursos públicos de modo geral, já foi cobrado em prova. Então, olha lá, ó. Avisei a ela que não haveria reunião. Aqui a gente vai entender melhor sobre a utilização ou não de crase depois que a gente tiver estudado regência, né? Para a gente saber se o verbo pediu preposição, se não pediu, dependendo do sentido com o qual ele foi empregado. Mas a minha intenção com essa questão agora é mostrar justamente o que eu acabei de explicar sobre artigos, né? Então, vamos direto ao ponto. Li a notícia no estado de Sergipe. Se você não tivesse estudado esse pedacico de aula, você erraria uma questão, aquilo que a gente estava conversando. Às vezes um detalhe, às vezes por essa questão você deixou de conseguir a sua aprovação. E é um detalhe. E é difícil de enxergar o erro da letra C, vocês concordam? É estranho, tipo assim, li a notícia no estado de Sergipe, por mais que a construção cause talvez um estranhamento, dificilmente se a pessoa não estudar, né, o que fez com que a gente dissesse que a letra C estava errada, a pessoa talvez não conseguisse enxergar. Qual que é o problema? Provavelmente, estado de Sergipe não é o nome do jornal, e sim o estado de Sergipe, né? Porque isso aqui foi tirado do texto da prova. Se o nome próprio é o estado de Sergipe, significa que o artigo faz parte do nome próprio. Então, a gente não poderia ter feito a contração da preposição em com o. Então, quais seriam as duas opções que nós teríamos para fazer... Hoje tá difícil, hein? Nossa, as frases hoje, eu vou te falar, tem dia que a oratória da gente não fica boa mesmo. Então, o que acontece? Se a gente for observar bem, existem outras duas possibilidades de fazer com que a letra C fique correta. Eu li a notícia em o estado de Sergipe, né, que é aquela que eu falei que talvez seja a mais eufônica, tem a ver com o português que a gente usa hoje e respeita a norma culta, e essa forma que é um pouco mais arcaica, porém correta. Eu li no estado de Sergipe, usando o Nzinho com o coleguinha de Jesus ali. Beleza? Então, é só para mostrar para vocês como que isso cai em prova. É aquela coisa, a gente fica na dúvida. Ao mesmo tempo que a gente pensa assim, ó, tomara que isso não caia na minha prova, coisa chata. A gente pensa assim, isso aí quase ninguém sabe. Então, podia cair, porque isso aí era um ponto garantido para mim. E era um ponto, assim, que você sabe que a maioria das pessoas não vão saber identificar o erro. É isso, né? Então, beleza, galera. Era isso que eu queria que vocês enxergassem em relação ao uso do artigo, nesse último comentário que eu fiz em relação a essa classe gramatical. Em relação a artigos, provavelmente eu não vou voltar a falar, a não ser na aula de crase. Em relação a numerais, provavelmente eu não vou voltar a falar, a não ser que seja em alguma parte da concordância nominal. Aí eu vou acabar repetindo um pouquinho daquelas dicas que eu já passei para vocês hoje em relação, né, ao comportamento do MEI, em comportamento do 200, tá bom? É isso. Agora, para finalizar essa partezinha da matéria, eu preciso mostrar para vocês por que cargas d'água eu coloquei aquelas informações em vermelho para cada uma das classes gramaticais definidas, substantivos, adjetivos, artigos e numerais. Vocês vão ver que essa frase vai nos acompanhar pelo resto do curso, porque ela acaba ajudando a enxergar vários pontos da matéria. As duas... Josi não aguenta mais essa frase. As duas meninas bonitas